A Bíblia diz, em Marcos capítulo 12, versículo 44, vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Porque os outros deram o que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Jesus destacou essa viúva no meio de uma multidão de pessoas que entregavam as suas ofertas, e ela me chama a atenção no dia de hoje, porque como viúva pobre, não existia nenhuma oportunidade para que ela pudesse ser destaque em lugar algum, a não ser como uma viúva pobre, alguém que era desprezado. Mas Jesus destaca ela como um exemplo, por quê? Porque ela mistura a sua vida com a vida da igreja. Eu e você temos a oportunidade também de não viver algo institucional ou algo distante da nossa realidade. Precisamos trazer sempre a igreja para perto da nossa estrutura de vida. E eu quero convidar você a cada dia que passar nesse tempo de quarentena, que a igreja faça parte do seu cotidiano, que a igreja esteja com você. Ela deu tudo o que ela tinha para viver. E nós colocamos no seu coração hoje a semente de que o que você precisa viver está vinculado ao que a igreja precisa viver. Coloque isso no seu coração hoje, separe o teu dízimo, separe a tua oferta, e nós continuamos com as 3 formas de entrega deste recurso na vida da igreja. Ou no horário comercial você procura a nossa secretaria, ou então o líder da tua célula, ou se você desejar ainda poderá fazer a transferência pelo código, pela conta que está aqui no rodapé do vídeo. Mas lembre-se, tua história está vinculada com a história da igreja. Faça dela algo que vale a pena para ti e para uma multidão de pessoas. Graças e paz, meus amados. Que bom nós estarmos aqui mais este domingo, ouvindo a palavra do Senhor. E eu queria te pedir para chamar a sua família. Nós sabemos que esse culto é online, e chame a sua família, chame as pessoas, chame os seus amigos para estarem junto de você, para ouvir essa palavra tão edificante. Meus queridos, Deus tem falado muito aos nossos corações, e nós temos visto a igreja brasileira, nós temos visto a igreja mundial sempre falar em avivamento, sempre está, de alguma forma, orando para um avivamento. Nós temos orado isso durante muito tempo. Eu acho que durante a história da igreja, todos nós oramos por avivamento. A igreja ela está permanentemente em oração e em jejum pelo avivamento. Nós mesmos, aqui na Igreja Metodista Central em Campo Grande, nós estamos há 30 dias orando e jejuando por um avivamento. Nós estávamos aí com o projeto Casa de Paz e nós queríamos um agir poderoso da parte de Deus nesse projeto. Mas, de repente, nós precisamos parar tudo. De repente, nós nos vimos numa situação onde todo o nosso planejamento teve que ser interrompido. Mas aí eu pergunto, o nosso propósito para por aí? Eu quero dizer para você que não, porque o avivamento ele acontece quando as coisas saem do nosso controle e nós entregamos o controle dessas coisas nas mãos de Deus. E Deus tem falado comigo e uma palavra arde no meu coração. E eu queria compartilhar com você nesta noite. E eu quero te dizer uma coisa, que o avivamento ele começa em casa. O avivamento começa nas casas. Amém? E talvez nós possamos entender o propósito de Deus em tudo isso que está se movendo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 20, nós vamos ler do versículo 19 até o 22, que diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e os lados. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem
o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Meus amados, esse texto fala justamente do finalzinho dos evangelhos. Nesse momento, Jesus já havia ressuscitado. E sabemos muito bem que o finalzinho do evangelho, dentro da narrativa bíblica, dentro dos fatos bíblicos, é justamente o início de Atos dos Apóstolos. Mas, nesse texto em especial, João fala que os discípulos estavam em casa, com as portas trancadas, e eles estavam com medo. Quando nós olhamos esse termo, portas trancadas, nesse texto, nós vamos ver que ele se refere a algumas metáforas. Quando nós olhamos lá no original, nós vamos ver que ele se refere a algumas metáforas. Por exemplo, fazer os céus reterem a chuva. Quando nós trancamos as portas da nossa casa e ficamos com medo, nós, de uma forma ou de outra, nós estamos retendo as chuvas dos céus sobre a vida de muitas pessoas, inclusive na nossa própria. Negar-se e mostrar compaixão, porque quem se tranca dentro de casa fica com medo. Como que eu vou mostrar compaixão para o outro? E obstruir a entrada no reino dos céus. Tudo isso metaforicamente é o significado de uma porta trancada. Os discípulos estavam com medo. Aqueles homens que caminharam com Jesus, que proclamaram o reino de Deus, que caminharam fazendo toda sorte de milagres, agora eles se recolhem, se trancam em casa, ficam com medo e impedem o agir do reino de Deus na vida das pessoas. Meus amados, nós podemos dizer que o medo nos leva a trancar-nos em casa. O medo nos leva a trancar-nos em casa. Não é assim que está acontecendo? Hoje nós vivemos nessa situação mundial, onde as pessoas estão com medo, onde o isolamento social é algo muito latente, onde o isolamento social está aí presente em nossas vidas e muitos estão trancados dentro de casa com medo de sair, com medo de ser contaminado, com medo de ser portador de uma doença ou entrar em contato com alguém que tem essa doença. As famílias, o mundo está trancado em casa. E é interessante, meus queridos, que quando isso acontece, e quando isso aconteceu com os discípulos, eles retiveram, eles paralisaram tudo aquilo que Deus tinha preparado para eles. Jesus havia morrido, mas mesmo Jesus ressuscitando, encontra-os trancados, como se toda a missão do reino havia paralisado. Mas eu quero dizer o seguinte, que quando nós olhamos lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver esses mesmos homens, esse mesmo episódio narrado de uma forma diferente, aonde, quando Jesus ordena que eles ficassem em Jerusalém, perseverando em oração, até que do alto eles fossem revestidos de poder, nós vamos ver os discípulos agora orando. E se você for lá em Atos capítulo 1, versículo 12 até o 14, nós vamos ver a palavra de Deus dizendo o seguinte: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam
unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Meus amados, nós sabemos muito bem que nesse momento do medo que eles estavam trancados em casa, eles também tiveram uma outra iniciativa ordenada pelo próprio Jesus: permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E eles foram para dentro de casa agora e estavam perseverando ali em oração. Todos perseveravam em oração, unânimes. Nós podemos dizer que o avivamento é gerado em oração, meus queridos. Nós estávamos aqui orando de manhã às 5 da manhã, orando à noite às 22 horas, mas de repente tudo mudou e nós fomos obrigados a irmos para as nossas casas. E eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta noite, o avivamento é gerado em oração. E neste caso aqui foi gerado em oração dentro de casa. Eles subiram, eles foram para o cenáculo, era o local superior da casa. Eles estavam numa casa, na verdade, e eles estavam orando. E eu quero te dizer, meu querido, neste tempo, aonde você está trancado com a sua família, aonde a igreja está na casa trancada com a sua família, faça da sua casa um cenáculo de oração. Faça da sua casa um cenáculo de oração. Transforme o teu tempo em família num tempo de oração, de busca a Deus. Não deixe o medo te impedir de orar. Mas é uma boa oportunidade. É uma boa oportunidade para que esse avivamento seja gerado em oração. Comece a buscar a Deus. Tire os seus olhos do medo. Os discípulos estavam com medo dos judeus. Isso significava que a vida deles estava em perigo. Isso significava que a qualquer momento eles poderiam ser apedrejados, eles poderiam ser mortos, porque eles estavam sendo caçados. E hoje não é diferente. Nós fomos praticamente obrigados, compelidos a sair do nosso convívio e trancarmos dentro das nossas casas com medo de ser contaminado, com medo talvez da contaminação nos levar à morte. Mas eu quero te dizer uma coisa: do mesmo jeito que os discípulos transformaram esse momento de medo numa oportunidade de orar, faça o mesmo. Transforme a sua casa num cenáculo de oração. Diz que todos perseveravam unânimes em oração. Eles subiram para a parte de cima da casa da mãe de Marcos, e ali eles oravam, e ali eles buscavam a Deus, e ali eles colocavam seus medos, e ali eles colocavam toda a sua lembrança que eles tinham da experiência com Jesus. Nesse momento de tanta crise, de tanto medo, não apenas tranque a sua casa e fique ali com medo, não, mas aproveite esse tempo para orar ao Senhor, para clamar ao Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa a mais, que a terceira coisa que nós precisamos saber, porque nós já vimos que o medo nos faz trancar as portas, nos leva a trancar-nos em casa. Nós vimos que o avivamento é gerado em oração, mas agora eu quero dizer para você que o avivamento, ele precede a entrega de qualidade. O avivamento, ele precede uma entrega de qualidade. Não basta você transformar a sua casa num cenáculo de oração. Você tem que transformar esse tempo de oração num tempo de oração de qualidade ao Senhor. Nós precisamos sair daquelas orações que nós fazemos, orações formais que nós fazemos, e irmos por um tempo de oração, onde nós mergulhamos o nosso coração diante do Senhor, onde nós buscamos o Senhor com toda a intensidade, onde nós nos doemos de uma forma integral a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Se nós olharmos aqui em Atos capítulo 2, versículo 1 e 3, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso,
e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Meus amados, Igreja do Senhor na face da terra, Igreja do Senhor em Campo Grande, avivamento precede a uma entrega de qualidade. Quando o livro de Atos diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O dia de Pentecostes era uma festa onde todos afluíam para Jerusalém. Todos iam para uma festa religiosa. Todos estavam participando de uma festa religiosa. Mas Pentecoste significava o momento de entregar as primícias da colheita das 7 semanas. Era o 50º dia depois de iniciar a colheita. O povo colhia durante 7 semanas e no 50º dia, Pentecostes, eles iam e entregavam o melhor diante de Deus. As primícias da colheita. Isso tem um princípio espiritual muito forte dentro do acontecimento. Ou seja, eles estavam reunidos já há 40 dias em oração, mas justamente no dia de Pentecostes, no dia de entregar o melhor ao Senhor, vem sobre ele realmente o verdadeiro avivamento. Então o avivamento, ele precede a entrega de qualidade. Pentecoste é ofertar o melhor, e quando nós queremos um avivamento, nós precisamos também entregar o melhor ao Senhor, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa oração, o melhor da nossa comunhão com Ele. Nós não podemos viver apenas de momentos de práticas religiosas, mas nós temos que nos mergulhar intensamente no relacionamento com Deus, e esse é um tempo excelente para isso. Esse é um tempo excelente para você que está em casa, para você que está com as portas trancadas, que talvez com medo, como muitos de nós estamos. Você tem orado, mas não basta orar, não basta fazer aquela oração que nós fazemos muitas vezes como uma prática diária, mas é preciso nós buscarmos oração numa entrega de qualidade. Você está me entendendo? Uma entrega de qualidade. Agora eu quero dizer uma coisa: cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. Todas as vezes que nós queremos fazer uma entrega ao Senhor, todas as vezes que nós queremos ter um tempo de qualidade diante do Senhor, muitas distrações nos são apresentadas. Isso é assim no nosso dia a dia. Muitas vezes nós nos queixamos que temos uma rotina corrida, que não temos tempo para descansar, que estamos cansados. E agora? Qual é a desculpa? Nós estamos aí no isolamento social, muitos não trabalham, muitos ficam em casa o dia inteiro. Qual é a desculpa que você vai dar agora? Mas tem muitas coisas que podem nos distrair. Hoje nós sabemos que TV a cabo estão sendo liberadas, internet estão sendo liberadas, redes sociais estão sendo liberadas, aplicativos de comunicação estão sendo liberados. E nesse tempo que nós estamos trancados em casas, e se queremos um avivamento, devemos buscar ao Senhor, muitas coisas podem distrair. Você não foi chamado esse tempo, igreja, você não foi chamado esse tempo para ficar em casa gastando tempo em coisas que vão distrair a tua qualidade, o teu tempo de qualidade com Deus. Você não foi chamado. Você não foi chamado para gastar esse tempo, talvez, em coisas que não vão agregar nada a você, a sua vida espiritual, a sua família, e muito menos ao avivamento da igreja. Quantas coisas podem nos distrair?
Quanto tempo nós podemos passar em frente, por exemplo, de uma televisão, já que não posso sair e o meu sofá é tão confortável e eu posso ficar agora vendo TV, vendo filmes, série, Netflix, eu posso ver tantas coisas. Eu posso agora entrar em alguns canais que eram a cabos, eram bloqueados e agora foi liberado para mim. Eu posso fazer tantas coisas na rede social, WhatsApp, que eu tinha tanto pouco tempo para ver no meu trabalho, às vezes escondido. As redes sociais agora, eu tenho tempo de sobra e vou gastar esse tempo. Isso pode consumir o teu tempo de qualidade com Deus. Deus te recolheu em casa. Deus recolheu a sua igreja em casa, para que a sua igreja tenha tempo de oração, para que a sua igreja tenha tempo de qualidade com Ele. Se nós queremos um avivamento, vamos aproveitar esse tempo de portas trancadas. Transforme a sua casa num cenáculo de oração. Transforme a sua casa num cenáculo de oração. Você está me entendendo? Você pode optar pela distração e gastar o teu tempo em coisas que não edifiquem, ou você pode transformar a sua casa num cenáculo de oração. E sabe como isso pode acontecer? Ofereça as primícias do teu tempo. Jamais, nunca, em momento nenhum, das suas portas trancadas, o tempo que você vai gastar com as distrações pode ser maior do que o tempo que você vai gastar derramado na presença de Deus. Aproveite para instruir os seus filhos. Aproveite para orar por eles. Aproveite para fazer o culto doméstico. Esse é um tempo de avivamento, e o avivamento começa na sua casa. Ore, leia a palavra, veja filmes que edifiquem a sua família. Quantos filmes existem para edificar a sua família? Profetize, mesmo com as suas portas trancadas, através das redes sociais ou com pessoas que porventura você encontrar. Profetize o poder de Deus sobre essas vidas. Deixe de profetizar o caos. Já tem muita gente profetizando o caos. A igreja do Senhor não precisa profetizar o caos. A igreja do Senhor agora precisa profetizar o avivamento. O avivamento, ele precede a entrega total. Nós temos falado que quando tudo isso acabar, nós estaremos diante de uma igreja mais forte, de uma igreja mais atuante, de uma igreja mais unida, de uma igreja mais poderosa, de uma igreja que vai alcançar muitas vidas, pessoas que estão arrebentadas e pessoas que têm as portas trancadas com medo, mesmo antes de toda essa situação. Mas eu creio que é tempo da igreja perceber isso. É tempo da igreja perceber isso. Aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo para entregar o teu melhor ao Senhor. Aproveite esse tempo para reunir a família, várias vezes no dia, sim, para ler a Bíblia, para orar, para conversar, para ver um bom filme. Tantos filmes da reforma, tantos filmes que falam de testemunhos pessoais que vão edificar a vida. Quanta coisa que nós podemos dar de qualidade a Deus nesse tempo. E eu quero terminar essa palavra, meu querido, dizendo que o avivamento acontece quando as portas são abertas. Quando as portas da sua casa forem abertas, o verdadeiro avivamento vai acontecer na vida da igreja. Foi assim em Atos. Quando as portas foram abertas, no meio de Jerusalém,
ouve-se vozes de um homem chamado Pedro, um homem que estava com medo junto com os demais. E aí eles começaram a proclamar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Mas não foi só uma proclamação baseada no discurso humano, mas uma proclamação tocada pelo poder do Espírito Santo, porque eles ficaram num tempo de qualidade buscando a Deus. E eu quero dizer uma coisa, e essa palavra tocou o coração de 3.000 pessoas. E meus queridos, o avivamento vai começar quando as portas da sua casa forem abertas, quando as portas das famílias dessa igreja que hoje está vazia, as famílias abrirem as suas portas, o avivamento vai começar e nós vamos ver se multiplicar os números daqueles que são salvos pelo Espírito Santo de Deus, como acontecia na igreja de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 2 e 3 diz assim: de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Busca o Senhor, meu querido, porque tem língua de fogo preparado para você. Aproveite esse tempo que as portas da sua casa estão fechadas, porque tem língua de fogo preparado para você. E eu posso dizer uma coisa para concluir. As portas da sua casa, elas estão fechadas para você e toda a sua casa perseverar em oração. Esse é o propósito de Deus. Quando as portas se abrirem, quando forem abertas, língua de fogo, como fogo, irá incendiar Campo Grande através da sua vida, através da sua casa, através das famílias dessa igreja. Mas vamos gastar esse tempo de portas trancadas, com qualidade diante do Senhor. Deus já começou o avivamento dele, da forma dele, não da nossa. E eu creio que aquilo que nós estávamos pedindo a Deus, vidas nas casas de paz, Ele vai nos dar muito mais do que nós pedimos e nós pensamos. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, quando a língua de fogo vem sobre nós. E eu profetizo que língua de fogo vai estar sobre a sua vida. É quando nós pregamos o Evangelho, quando nós, com autoridade, pregamos o Evangelho, e essa palavra sai com tanta ousadia, com tanta unção, que vidas se rendem ao Senhor Jesus. Avivamento é poder na palavra, aonde a palavra chega e há salvação. Meu querido, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, pela sua casa, por esse tempo de portas fechadas. Reúna a sua família. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero clamar ao Senhor nesse momento. Eu quero profetizar que as portas da sua casa, quando forem abertas, Deus vai usar a sua vida e a da sua família poderosamente. Deus, nós te louvamos, Senhor. E eu profetizo sobre a vida das famílias que estão assistindo, ó Pai, essa palavra, essa mensagem. Eu profetizo, Pai, que esse tempo de portas fechadas, ó Deus, é um tempo de oração, é um tempo de busca com qualidade. Eu profetizo discernimento espiritual, ó Deus, para que ninguém seja enganado pelas distrações, mas Deus, em nome de Jesus, coloca, Pai, diante dos sacerdotes dos lares, ó Deus, a Tua palavra
a tua autoridade, Deus, em nome de Jesus. Usa, Senhor, esse pai, usa esta mãe, usa essa família, Senhor, em nome de Jesus, para que esse tempo seja um tempo de busca, um tempo de oração, e manifeste o teu poder dentro desta casa, Senhor. Comece, ó Deus, em nome de Jesus, gerar, Pai, em nome de Jesus, uma atmosfera espiritual diferente, do mesmo jeito que Isaías, Pai, viu, Pai, o teu trono, contemplou a sua face, ó Deus, e em nome de Jesus foi tocado com brasa viva do altar, com fogo dos céus. Comece a tocar, ó Deus, com fogo dos céus sobre a vida, Pai, de cada família. Distribua, Senhor, línguas de fogo, ou seja, Pai, ardor, fervor na ministração da Tua palavra. E eu profetizo, Senhor, o avivamento já chegou, e eu profetizo sobre a vida desta família que está nos assistindo, ó Deus, o derramar do Teu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Meus amados, Deus abençoe a sua vida. Eu quero te dizer que esse é um tempo que nós, como igreja, estamos clamando pelo avivamento e vamos continuar clamando pelo avivamento. Se você foi abençoado por essa palavra, como nós estamos nas redes sociais, dê o seu like, porque isso com certeza vai servir de testemunho que essa palavra edificou a sua vida, da sua casa. E também você pode compartilhar com alguém, porque com certeza essa palavra vai ser bênção na vida de muitas pessoas, de muitas famílias que estão trancadas dentro de casa. Deus abençoe a você e vamos orar para que no próximo domingo, dia 5 de abril, as coisas já comecem a mudar. Mas quando as portas forem abertas, vamos orar para que Campo Grande seja incendiado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua vida, graça e paz.